Boa tarde, irmãos. Hoje a gente vai iniciar mais um bloco da nossa IBD e vamos falar sobre esse questionamento. Somos hipócritas? Antes disso, vou só passar um pouco o cronograma desse bloco, desse segundo bloco, que vai ser comigo e com o Gustavo. Então hoje a gente vai responder essa pergunta, né? Somos hipócritas? Domingo que vem a gente vai ter uma aula com o Rev sobre ressurreição, até por conta da temática da Páscoa. Depois teremos 2 aulas sobre a nossa necessidade da religião, logo depois sobre a existência de Deus e depois sobre o mal. E esse vai ser o nosso cronograma aí até meados de maio. E hoje a gente vai falar sobre hipocrisia. E provavelmente todo mundo aqui já ouviu essa frase em algum momento da vida de alguém que se desiludiu com a igreja ou alguma coisa do tipo. A igreja está cheia de hipócritas. Eu fui dar uma pesquisada hoje no Twitter e eu peguei alguns exemplos aqui de pessoas que estavam falando coisas semelhantes sobre isso. Uma pessoa que vai dizer, né, que às vezes sinto falta de estar na igreja, de cantar no altar com geral, mas não consigo mais voltar e nem suportar a hipocrisia do povo cristão. Nunca vi uma galera mais hipócrita do que a galera da igreja. Falei e tô leve. Fui à igreja hoje, show de hipocrisia, fico observando tudo. É incrível como todo cristão é hipócrita. Jesus é um camarada muito gente boa, né? O fã-clube dele que estraga as coisas, misericórdia. E é muito comum a gente ouvir pessoas falando isso. A igreja é cheia de hipócrita. Hoje, nós atualmente vivemos em tempos de desilusão. Hoje, as pessoas não mais têm confiança nas instituições que foram criadas. Então, a confiança nas instituições foram corroídas. Seja o governo, seja a igreja, seja a família. E às vezes as pessoas esperam muito da igreja. E pelo fato das pessoas esperarem muito da igreja, colocarem talvez uma expectativa acima do comum, no momento de frustração elas acabam se machucando, sendo marcadas. E com isso eles têm essa ideia de que a igreja é um lugar de hipócrita. E às vezes, para se isentar dessa culpa, eles creem numa honestidade como uma virtude expiadora de pecados. O que isso quer dizer? As pessoas, a fim de combater essa ideia de que a igreja é cheia de hipócrita, elas se recorrem a uma honestidade, uma falsa honestidade, e elas vão afirmar, eu adultero, mas pelo menos eu sou honesto sobre isso. Eu amo a Deus, eu não preciso ir para a igreja, eu estou bem assim, porque na igreja só tem hipócrita, então por que eu vou para a igreja se lá só tem hipócrita? E elas adotam uma falsa honestidade. Então, se eu peco, mas pelo menos eu admito. Se eu faço as coisas erradas, pelo menos eu faço e admito. O problema são as pessoas da igreja, que falam, mas não fazem. Antes da gente se aprofundar um pouco sobre isso, a gente vai fazer uma breve definição sobre o que é a hipocrisia. Uma definição etimológica, ela vem do grego hipócrisis, que significa encenar ou interpretar. E hipócrita, ela significa aquele que encena, o que é ator. Então, o ator de teatro, por exemplo, na Grécia eles chamam de hipócrita. O hipócrita é aquele que está atuando, que está ensinando. Isso é uma total referência ao teatro grego. Tanto que no teatro grego eles utilizam de máscaras para poder ensinar. Quando os atores estão ensinando, eles colocam máscaras, e as máscaras têm as expressões, e ali eles estão passando, eles são aquela persona ali. Eles são aquela pessoa que eles estão usando a máscara. Então aqui tem alguns exemplos de máscaras que o teatro grego utiliza, e essa última aqui de baixo ela é mais comum, né? Tanto que hoje o símbolo do teatro são essas máscaras, e que é o que define o hipócrita, é aquele que veste máscaras. E quando a gente fala na definição do nosso dicionário, a hipocrisia ela é a característica do que é hipócrita, é a falsidade, simulação, o ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos, intenções, fingimentos e falsidade. Então, por isso que quando a gente fala que alguém é hipócrita, é como se aquela pessoa está fingindo ser o que não é. Assim como os atores gregos que utilizavam máscaras para se passar por uma pessoa, assim também a ideia da palavra hipócrita é essa, alguém que está encenando, alguém que está fingindo ser o que não é. Alguém que veste máscaras, que uma hora usa uma máscara, depois usa outra. Isso é alguém hipócrita, uma pessoa que assume uma outra identidade ali. Ela age como um hipócrita ali do grego, né? Como um ator, encenando. E quando a gente olha na Bíblia, a gente consegue observar muito a mensagem
do hipócrita no contexto bíblico. No Antigo Testamento, no hebraico, não tem a palavra hipócrita, não tem uma palavra, um termo exato que se refira à hipocrisia como nós temos no grego, por exemplo. O próprio grego ele já tem a palavra hipócrita, já o hebraico não tem isso. Só que se a gente pegar a nossa Bíblia e fazer uma busca, talvez no aplicativo, sobre com a palavra hipócrita no Antigo Testamento, a gente vai encontrar algumas referências, mas essas referências não são o que para nós significa hipócrita ou hipocrisia. Na Septuaginta, quando ela vai traduzir, ela não traduz certas palavras com a palavra hipócrita, mas traduz utilizando ânimos, pôneros e esebes, que é criminoso, perverso ou ímpio. Embora nas nossas traduções apareça a palavra hipócrita, no original não é no sentido de hipocrisia, mas é no sentido de alguém que é criminoso, alguém que é perverso e alguém que é ímpio. Aqui tem dois exemplos disso, que é o Salmo 26,4, que diz: não tenho assentado com gente falsa e com os hipócritas não me associo. E Isaías 9,17. Por isso o Senhor não se regozija nos seus jovens e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfejos, e toda boca profere doidices, e nem com tudo isso cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Então, embora a gente tenha nesses dois versículos a palavra hipócrita, no original elas se referem a alguém que é perverso, alguém que é ímpio. Só que no Novo Testamento já é diferente. A gente vê o próprio Cristo utilizando nos seus discursos cerca de 18 vezes a palavra hipócrita, que é registrado no Novo Testamento, para se referir diretamente ao fingimento e à hipocrisia de fato dos fariseus e dos saduceus. A gente vê também em algumas outras passagens das cartas de Paulo, acho que 1 Pedro também tem. Jesus ele usa a palavra hipócrita, no Novo Testamento é descrito a palavra hipócrita para referir ao comportamento, aquilo que Jesus apontava com o comportamento dos fariseus e saduceus. Então aqui tem dois exemplos, de Lucas 6,42, que vai dizer: ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. E Mateus 15, 7 e 8, que diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, nesses dois versos, é utilizada a palavra hipócrita como que, de fato, para nós hoje entendemos o que é um hipócrita, o que é a hipocrisia. E agora vem a pergunta: a igreja está cheia de hipócritas? Se, de fato, a igreja está cheia de hipócritas, e a gente está vendo que hipocrisia era uma coisa que Jesus condenava, combatia com veemência, então tem alguma coisa errada. Mas se a igreja não está cheia de hipócritas, então pode estar sendo vítima de uma calúnia. Mas tem razões pelas quais as pessoas acreditam que dentro da igreja há hipócritas. Mas para a gente resolver isso, a gente precisa responder algumas perguntas. E a primeira é: a igreja está cheia de pecadores? Uma coisa que precisa ser distinguida é a diferença de um pecador e de um hipócrita. Todos os hipócritas são pecadores, mas nem todos os pecadores são hipócritas. Nós não podemos dizer que todos os pecadores são hipócritas. As pessoas usam o seguinte silogismo: a igreja está cheia de pecadores, hipócritas são pecadores, logo a igreja está cheia de hipócritas. Normalmente é o argumento que as pessoas utilizam. Mas quando a gente muda o hipócrita para outros pecados, por exemplo, o assassinato, a gente percebe que está errado ali, que não combina muito bem, porque a igreja está cheia de pecadores. Assassinos são pecadores, logo a igreja está cheia de assassinos. Ou adúlteros, por exemplo. Então, a gente não pode pegar um tipo de pecado e, pelo fato de haver pecadores naquele lugar, achar que todos eles cometem aquele mesmo pecado. Por que as pessoas, então, afirmam que a igreja está cheia de hipócritas? Pelo fato de que, supostamente, o cristão é alguém que afirma não pecar. Por isso que as pessoas confundem ser pecador com ser hipócrita. Porque, supostamente, essas pessoas acham que os cristãos são aqueles que afirmam não pecar. Será isso mesmo que a gente afirma? Quando a gente lê o Evangelho, a gente lê a Bíblia, a gente lê as nossas doutrinas, a gente percebe que não é muito bem isso que a gente afirma.
Em nenhum momento vai vir alguém aqui no púlpito e falar que nós não temos pecado, que nós não pecamos, que nós somos santos ou algo do tipo. Santos na sua integralidade. Mas a realidade é muito diferente. Tanto que ser um pecador e confessar ser um pecador é um pré-requisito para ser cristão. Todos nós, no momento que nós fomos convertidos, talvez o primeiro sentimento que a gente teve foi culpa, por conta dos nossos pecados. Culpa e arrependimento. A gente se reconhecer como um pecador é o pré-requisito para a gente ser cristão. Então não tem como a gente dizer que os cristãos não são pecadores. Eles cometem pecado pelo fato deles serem humanos. A gente sabe toda a questão da queda, do pecado original, do nosso corpo caído. E se a gente afirma que nós, pelo fato de sermos cristãos, nós não temos pecado, nós estamos mentindo, como vai dizer 1 João 1, do 8 ao 10, que vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, a igreja está cheia de pecadores. Isso é fato. Não há ninguém que está aqui dizendo que é santo, que não comete nenhum pecado. Não tem um porquê as pessoas considerarem que, pelo fato de haver pecadores aqui, todos são hipócritas, porque são coisas diferentes, como a gente viu aqui. Mas surge uma outra pergunta: a igreja ela está isenta da hipocrisia? E a gente vê que não é verdade. Porque, por ter pecadores aqui dentro, inevitavelmente vão ter hipócritas. Assim como dentro da igreja tem fofoqueiros, tem mentirosos, tem pessoas doentes, porque Cristo veio para os doentes. Então, nós somos pecadores e cometemos pecado, e por ter pecadores, inevitavelmente, dentro da igreja, haverá hipócritas. A fama, de ter hipócritas dentro da igreja pelas pessoas do mundo, ela se dá por conta de duas coisas. Primeiro, por aqueles cristãos que se consideram mais justos que os outros. Então, a gente falou antes que a gente reconhece que a gente é pecador e que não há justiça em nós, que tudo aquilo que nós somos é por conta de Cristo. Se nós lutamos contra o nosso pecado é pela capacidade que Cristo nos dá, por meio do Espírito Santo, mas há cristãos que estão dentro da igreja e se consideram mais justos que os outros. E é um comportamento muito semelhante com o do fariseu, na parábola do fariseu publicano. Eu vou ler aqui. Essa parábola diz o seguinte: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo de maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Quando nós agimos de forma literalmente hipócrita e dizemos que nós somos mais santos que os outros, nós caímos nesse erro e nós agimos com hipocrisia. Não há porque a gente se considerar mais justo que outros. Pode ser que tenha pecados que a gente não precise lutar, porque a nossa carne não é inclinada para aquele pecado. Mas tem outros que provavelmente a nossa carne é inclinada. O meu pecado é diferente do que o pecado que meu irmão tem. Mas isso não quer dizer que eu sou mais santo e mais justo que ele. Não há motivos de eu me achar mais santo, mais justo por conta disso. E outra coisa que cria essa fama de que a igreja tem hipócritas dentro dela são os falsos cristãos. O joio que está dentro da igreja, que Jesus vai falar muito bem disso. Jesus vai falar que o joio ele está dentro da igreja, ele até parece o trigo, ele se mistura com o trigo, mas, na verdade, o joio são os filhos do maligno plantado pelo próprio diabo, é o que Jesus vai dizer. E há pessoas dentro da igreja que parecem cristãos, mas não são cristãos. Pessoas que trazem uma ideia de que é cristã, mas na verdade não é. Mas está dentro da igreja para causar discórdia, para ser, de fato, um instrumento de Satanás. Então, pelo fato de ter esses falsos cristãos,
cria-se também essa fama de que há hipócritas dentro da igreja. Dentro da igreja a gente vê dois tipos de hipocrisia. Primeiro, a hipocrisia de fé, ou seja, aquela pessoa que parece que é crente, mas ela não professa uma fé verdadeira. Ela pode vir à igreja, pode vir todas as reuniões, pode servir, pode trabalhar dentro da igreja, mas o seu coração não foi transformado por Cristo. Ele não compactua da mesma fé, vive uma vida fingida. Lembrando, voltando lá ao que eu falei do teatro grego, é alguém que veste essa máscara, veste uma máscara de cristão quando está dentro da igreja. E é uma hipocrisia de fé. Diz professar certa fé, mas essa fé ela não é professada de forma verdadeira. E tem aqueles também que têm a hipocrisia de votos, ou seja, podem compactuar até mesmo a mesma fé, mas não cumpre os seus deveres para com a igreja. Eles assumem o compromisso de ser assíduo na igreja, de ajudar financeiramente a igreja, de estar sujeito às autoridades da igreja, de todos os deveres de ser um membro da igreja, mas ele não cumpre tudo isso. É um hipócrita de voto. Diz assumir esse compromisso, mas na verdade não cumpre. Então é o hipócrita de voto. Ele vem aqui na frente, é recebido na igreja, confessa diante de toda a igreja que vai ser fiel com os deveres da igreja, mas na verdade não é isso que acontece. Tomar votos sem uma real intenção de cumprir esses votos é um tipo também de hipocrisia. Um outro argumento que as pessoas falam, os ministros são hipócritas. Uma das razões que popularmente se divulga, sobre hipocrisia dentro da igreja se refere aos ministros, aos líderes. E a gente precisa responder essa pergunta. Os ministros, eles são hipócritas. Por que as pessoas pensam isso? Primeiro, porque é justificado pelos maus exemplos. A gente vê nas mídias sociais, na televisão, volta e meia a gente vê um pastor envolvido em algum tipo de escândalo, alguma coisa do tipo. E isso tem perdido a credibilidade de uma liderança eclesiástica ou algo do tipo. E é justificado pelos maus exemplos. Ou seja, aqueles ministros que abusam da sua autoridade, que pelo fato de estar ali no papel de liderança, de pastor, abusar da sua autoridade e talvez exigir coisas dos membros que não deve ser exigido, ou outros tipos de abuso. Aqueles que colocam pesados fardos sobre as ovelhas, mas não conseguem cumprir. E esse é o ponto que Jesus, de forma muito veemente, acusava os fariseus. Lá em Mateus 23, do 1 ao 3, vai dizer assim: Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos: Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Então, há essa figura de hipócrita dentro da igreja também, por aqueles ministros que tentam colocar pesados fardos sobre as igrejas, sobre os seus ovelhas, mas eles mesmos não conseguem cumprir. É muito comum a gente ver isso. Igrejas que adotam práticas de usos e costumes que mais trazem prisão do que liberdade dentro da igreja. Então você não pode usar tal tipo de roupa, você não pode usar tal corte de cabelo, você não pode deixar a barba crescer, você não pode isso, não pode aquilo. Isso é colocar fardo, colocar cada vez mais fardos sobre os ombros das ovelhas, enquanto esses ministros, eles mesmos não conseguem atender isso que eles estão exigindo. E um outro mau exemplo que a gente tem é aqueles que aceitam a posição por honra, status ou motivos egoístas. Ou seja, alguém que assumiu um chamado pastoral ou alguma liderança apenas por status, por honra, por querer receber honra ou por motivos totalmente egoístas. Sproul, nesse livro que a gente está usando como base, ele vai dizer que durante o período do recrutamento militar para a Guerra do Vietnã, os seminários ficaram lotados de pessoas querendo se formar para ser pastor, porque eles conseguiam ser isentos, do recrutamento militar. Então, os seminários nessa época ficaram tão lotados de forma incomum, de forma como que nunca antes havia acontecido. Então, pessoas que assumem o chamado, assumem ali uma posição, mas não necessariamente está comprometido com isso. Então, nisso gera pessoas
líderes totalmente descrentes, que não têm nenhum compromisso com a verdade, pessoas que não estão nem aí se está pregando o verdadeiro evangelho. E no fim, a consequência disso é ter cada vez mais escândalos dentro da própria igreja. Embora haja maus exemplos, né, como que eu falei agora, nós não podemos generalizar e achar que todos os ministros ou líderes, eles são hipócritas. Porque há exigências bíblicas para os ministros, né? A gente vê lá em 1 Timóteo 3. Então, ele tem que ser alguém irrepreensível, alguém que é fiel à sua esposa, alguém que é sóbrio, prudente, hospitaleiro, respeitável, apto para ensinar. Então, lá em 1 Timóteo 3 tem uma lista de requisitos, né, para um ministro, para um bispo. Né? Mas, diante dessas listas, a perfeição integral ela não está incluída. Porque alguém, um pastor, um líder, nunca vai conseguir alcançar essa perfeição integral. Pelo fato dele ser pecador, ele vai cometer pecados também. E isso está inclusive naquilo que é pregado. Muitas pessoas vão falar, você precisa pregar aquilo que você vive. E isso é verdade. Se você está pregando uma fé, você precisa viver aquela fé. Mas nem tudo que o pastor, qualquer pessoa que vier ensinar, for ministrar, e quer dizer que a pessoa é 100% perfeita naquilo. Até porque se o pastor, por exemplo, ou os presbíteros daquela igreja apenas pregassem aquilo que ele é perfeito e é excepcional, provavelmente seriam pouquíssimas coisas que seriam pregadas aqui na igreja. Porque quando a mensagem é pregada, a mensagem ela é para a igreja, mas também é para o ministro. Né? Às vezes, muitos pastores eles pregam sobre assuntos que eles mesmos estão lutando contra. Pecados que eles estão lutando, mas eles precisam pregar pelo chamado, eles precisam anunciar a verdade. Então, pregar acima daquilo que você alcança não é hipocrisia. Mas no momento que você se autodeclara apto e 100% naquilo que você está pregando, mas na verdade a realidade não é essa, aí sim é hipocrisia. Diante desse reconhecimento, né, de que há hipócritas dentro da igreja, e situações que até mesmo ministros agem com hipocrisia, a gente precisa perguntar, né, qual a gravidade de tudo isso. No Novo Testamento a gente vê Jesus de forma muito severa, acusando de forma justa os fariseus e os escribas. E Jesus ele foi muito severo contra os hipócritas. Talvez mais do que qualquer outro tipo de pecado ali Jesus estava combatendo em seus discursos. Só que ao mesmo tempo a gente vê Jesus ele de forma gentil e mansa com outros pecadores. Mas por que Jesus foi tão enfático, né, com esse pecado? Provavelmente pelo enorme dano que a hipocrisia dentro da igreja causa. Então, quando a máscara do hipócrita cai e a fraude ela é exposta, muitas pessoas saem machucadas, muitas pessoas se magoam, ficam desapontadas. Quem aqui nunca ouviu a história de uma igreja que foi dividida por conta de um pecado de um pastor, de um líder, ou alguém que estava frequentando a igreja, mas decidiu sair da igreja porque foi vítima de um pecado de alguém, e essa pessoa acabou não voltando mais para a igreja. Todos nós conhecemos pelo menos alguns casos assim. Pessoas que se desiludiram com a igreja. Isso é por conta do dano que a hipocrisia causa dentro da igreja. Pessoas se machucam, se desapontam e se desiludem. Às vezes o efeito ele é duradouro. Às vezes não é tão fácil e simples com que essas pessoas tenham suas feridas tratadas. Tantas pessoas que chegaram pela primeira vez na igreja, depois nunca mais voltaram porque foi vítima de alguma coisa. A hipocrisia ela é grave, ela é danosa, ela machuca. E na história há diversos exemplos disso. Mahatma Gandhi, por exemplo, foi alguém que sofreu nas mãos de cristãos e depois disso ele abriu mão e rejeitou veementemente o cristianismo por conta disso. Sproul ele vai contar nesse livro que a gente está usando como base a história de um jovem judeu. Ele fazia parte de uma família de judeus. O seu pai ele era um judeu muito zeloso, que ia em todos os cultos, ia em todos os encontros ali nas sinagogas, cumpria com a lei ali de forma bem devota, bem piedosa. Mas chegou um momento que eles precisaram sair da cidade que eles estavam. Determinado dia, o seu pai chegou em casa e falou que eles largariam o judaísmo. E que agora eles iriam
assumir a fé luterana, de uma hora para outra. Esse jovem ficou muito indignado com seu pai e perguntou para ele por que eles largariam a fé judaica para assumir a fé luterana. E o seu pai vai dizer que isso iria os ajudar nos negócios da família. Ou seja, pelo interesse de ajudar nos seus negócios da família, eles largariam a sua fé, que desde toda a vida aquele jovem assumia, e depois iria assumir uma nova fé apenas por questões financeiras, por questões egoístas, né? Então esse jovem ele ficou muito indignado com seu pai, com a sua família. Com o tempo isso foi passando e essa indignação deu lugar à raiva, que no fim deu lugar a uma amargura e um ódio à religião, né? Na sua juventude esse jovem ele deixa a Alemanha, vai para a Inglaterra e lá ele começa a estudar, todo dia ele se sentava no Museu Britânico, escreveu um livro. Nesse livro ele vai dizer que a religião ela é o ópio do povo, o ópio das massas. E até hoje, as ideias desse homem, ela é divulgada e bilhões de pessoas sofrem na mão do sistema que esse homem criou. Esse homem é Karl Marx. Um ódio criado do cristianismo, um ódio da religião, que foi plantado a partir da hipocrisia do seu pai, gera nesse homem, nesse jovem, um ódio pela religião, que no fim vai criar uma cosmovisão e que até hoje tem os efeitos sentidos. Então, nos leva a refletir. A hipocrisia ela é grave, ela precisa ser combatida. Precisamos combater a hipocrisia que temos em nossos corações, que temos dentro da igreja, infelizmente. Para concluir, os efeitos da hipocrisia podem ser sentidos em todas as esferas da nossa vida. Não é apenas dentro da igreja que há hipócritas. Há hipócritas no nosso trabalho, pessoas que torcem pelo mesmo time que o nosso, pessoas que moram na nossa rua, pessoas que estão dentro da nossa casa. Há hipócritas. E nós agimos às vezes como hipócritas. No momento como quando nós agimos de forma fraudulenta, quando nós tentamos passar uma imagem que não é verdadeiramente o que somos, nós agimos como hipócritas. Em determinado grau, todos nós somos hipócritas. Todos nós temos uma dose de hipocrisia. Se a gente olhar para o nosso coração, para o profundo do nosso coração, a gente vai ver diversos momentos que a gente tentou passar, tentou ser alguém que nós não somos. Um momento que a gente tentou ser mais santo do que outros, momentos que a gente tentou mesmo impor coisas para outras pessoas que nós mesmos não cumpriríamos, mas graças a Deus o cristianismo ele apresenta um Cristo perfeito para pessoas imperfeitas. Embora muitas das vezes nós agimos com hipocrisia, em Cristo nós sabemos que nós encontramos verdade. Embora as pessoas ao nosso redor possam agir com hipocrisia, em Cristo nós encontramos verdade. Ele é a quem ele diz que é. Em Cristo não há mentira. Em Cristo não há engano. Ele é a verdade. E a nossa fé deve se basear na verdade. Pode ser que em algum momento você quis se afastar da igreja por conta das pessoas que estão na igreja, ou deixar de professar a sua fé por conta dos maus exemplos que há dentro da igreja. Mas o fato é que a nossa fé, ela deve se basear em quem Cristo é. Há pecadores em nosso meio. Isso é fato, nós somos pecadores, cada um de nós pecamos, mas a nossa fé, ela deve se basear em Cristo. Nele há verdade. Em Cristo não há fraude, em Cristo não há decepção. Quando nós colocamos a nossa esperança nele, não há por que nos decepcionarmos, porque ele é a verdade. E que Deus nos ajude nisso. Quando nós ouvirmos as pessoas falando, dentro da igreja só tem hipócrita. É claro que a gente não vai falar, não, realmente, tal. Mas isso deve talvez nos motivar a não agir de forma hipócrita, a sermos sinceros, buscarmos sermos mais parecidos com Cristo. Se nele não há hipocrisia, então nós precisamos buscar ser mais parecidos com ele. Que Deus nos ajude nessa missão. Amém?